Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma edição um trabalho que eu fiz para o Caderno Pensar, para uma edição especial de Dia das Crianças. E a gente fez sobre a obra do Lobato, né? O Monteiro Lobato, um grande autor, né? Um dos principais autores brasileiros de todos os tempos, e que recentemente a obra dele caiu em domínio público, então muitas editoras estão trabalhando com a obra agora mais livremente, né? Assim, sem muitos entraves jurídicos por causa dos direitos autorais. Então a história desse trabalho, dessa pauta aqui, é bem curiosa. Eu fiz esse livro aqui para Nova Fronteira. Eu fiz uma, 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 um trabalho com o Lobato, com quatro volumes da obra dele. Esse material foi organizado pela Luciana Sandroni, né? E eles me convidaram para fazer o livro, mas assim, eu não tinha ideia de como ia ficar no final, assim, o resultado disso, né? Assim, do acabamento. Aí eu só ouvia a palavra box, mas eu nem me toquei sobre isso. Mas eis que chega em casa essa preciosidade aqui. Olha para você ver. É muito legal isso aqui. É um box mesmo, né? Uma caixinha com os volumes ficam aqui dentro. Tem outra caixinha, mas está fechada ali, mas eu vou mostrar só dois mesmo. Então, assim, é super... Nossa, super legal isso aqui. Porque a capa dura e aqui tem os livros, né? Assim, eu fiz as ilustrações aqui para dentro, né? Tem algumas imagens aqui dentro que eu fiz. Bom, mas esse livro, ele chegou lá para as livrarias, né? E eu sou péssimo para divulgar as coisas nos locais que eu estou, né? Assim, eu trabalho no jornal, mas eu nem falo muita coisa sobre assim, tudo que eu faço assim, fora do jornal. E eu faço bastante coisa, mas assim, eu não divulgo muita coisa assim, não. E o editor do caderno, Paulo Nogueira, acabou vendo esse livro na livraria e viu lá ilustrações leves e chegou para mim e propôs que a gente fizesse um trabalho no Caderno Pensar sobre o Lobato, né? E a gente começou a pensar sobre isso. Ele queria falar sobre as ilustrações, claro, como que foi para mim fazer ilustrações, então ele pediu para mim que eu fizesse também um tipo de intervenção, né? Um tipo como é que foi ilustrar para mim o Lobato, né? Que é um autor clássico que já teve grandes ilustradores trabalhando junto com ele e tudo. Então ele queria essa opinião minha e depois, numa outra parte, ele fez uma entrevista com a Luciana para também saber dela como é que foi, né? Reunir esse material num tempo tão diferente, né? Entre a época do Lobato era uma e, pô, agora a gente está vivendo uma outra sociedade com outros valores, né? Tem uma série de conflitos, né? Que as pessoas sempre falam, mas ela explicou muito bem aqui. Tanto que a obra ela é intacta, né? Eu peguei a obra assim, ela realmente manteve o original, algumas coisas que ela deu as explicações assim, mas o legal é assim, você pegar, porque você tem que fazer um tipo de contextualização mesmo do que era a vida em 1940 e o que é hoje, né? É completamente diferente, né? Então a gente tem um entendimento diferente hoje do que as pessoas tinham antigamente e tal. É uma questão assim. Então eu simplesmente eu me ative a trabalhar as ilustrações e o que eu imaginava da obra do Lobato. Então eu estou mostrando aqui agora, assim, mais aberto, só para mostrar a composição que eu fiz, que também é graficamente eu queria explicar um pouco das coisas, né? E pensei na moldura mesmo, porque é bem grande, né? São 2 páginas, então você tem que pensar mesmo, porque tem coisas para entrar aqui. E a minha intervenção está aqui, o meu texto, e aqui a entrevista. E a gente vai mostrar com mais detalhes esse trabalho. No Photoshop, que eu salvei aqui no computador para mostrar para vocês. Estou gravando aqui a tela para mostrar assim com mais detalhes assim o que eu fiz. Então assim,
Quando o Paulo me pediu para fazer um texto sobre como é que foi o processo de produção das ilustrações, o mais comum, eu acho que seria assim, eu peguei, o mais comum se fazer normalmente, assim, eu acho que o mais simples seria, assim, eu peguei umas referências de outros livros e assim, fiz uma junto com as minhas lembranças da infância, aí eu fiz, li com bastante atenção o texto e fiz as ilustrações, assim. Assim, acho que o básico mesmo a gente sempre faz isso, né? Mas eu queria outra coisa, eu queria me perguntar como é que era para mim, né, ilustrar um cara que tantos ilustradores muito bons já ilustraram, né? O Lobato foi ilustrado por ilustradores muito excelentes, assim, e também não tinha muito recurso na época, né? Década de 40, 50, os caras não tinha recurso, assim, não tinha, a impressão não era boa, né? Você tinha uma deficiência muito grande nessa questão tecnológica para impressão e até dos materiais mesmo, né? Então hoje você tem computador, que você consegue pintar com computador e tal, mas antigamente não, era bico de pena, né, uma cor, aquarela e tudo. Então, para fazer o livro, eu optei para fazer as ilustrações para o jornal, eu optei por fazer uma técnica que eu usei para o Popeye também, que é uma técnica digital, que eu desenho aqui em cima de um papel reciclado, bem baratinho mesmo, e pinto com Photoshop, né? Então fica a linha de lápis, bem evidente, e eu faço uma pintura. Ele está mais claro assim porque realmente ele é um pouco mais claro assim por causa do a impressão do jornal tende a escurecer sempre as imagens, tanto que a edição impressa, eu mostrei no vídeo, ela tá essa parte aqui, por exemplo, ficou tudo verde, né? Porque é jornal, né? Papel jornal, o verso do papel influencia, porque se tiver tinta no verso, mistura com esse branco aqui, né? E acaba virando um borrão de vez em quando. Mas nesse caso aqui até que não borrou tanto não, mas as cores elas não são lidas, não são impressas com fidelidade, né? Tem algumas distorções assim, mistura um pouco. Então, esse rabicó aqui, por exemplo, que para um livro que não seja papel jornal e tivesse um tipo de impressão diferente, seria perfeito, né? Ali você conseguiria os tons todos, mas o jornal sempre dá uma lavada ou mistura, porque papel jornal é mais complicado mesmo. Então, para fazer os personagens, eu fiz aqui os personagens principais, né? O Visconde, o Saci, Pedrinho, a Emília, a Narizinho, aí pôs os bichinhos aqui e tal. O tio Barnabé, a tia Anastácia, a Cuca, o Rabicó e o Lobato aqui, Dona Benta. A casinha, essa mesma casinha eu fiz no livro original lá que eu ilustrei para o Lobato. Então, o que eu pensei, né? Eu vou contar como que eu fiz o livro, assim, como que eu ilustrei o livro e tal. Não, acho que todo mundo já fez um pouco isso. Não, mas eu imaginei diferente. Eu imaginei assim, eu desenhar o meu estúdio, aqui embaixo está o meu estúdio, esse aqui é o meu ateliê, assim. É uma mesa, tá tudo aqui. Basicamente isso aqui. Mais simples, assim, aqui está mais simples porque, né, é um trabalho de ilustração, assim. Então, mas tem isso tudo aqui, né? A mesa é assim, tem as aquarelas aqui, um computador aqui, tá, o scanner, os papéis, tem um sofazinho aqui, a mesa, com uma cadeira, umas gavetinhas e tal. Tá mais organizado do que na verdade. Aqui tem uma estante mesmo, que é essa. E o que eu imaginei? É assim, eu imaginei assim, as ilustrações do Lobato aqui na minha prancheta, as aquarelas aqui, né? É como se eu tivesse saído do estúdio. Eu não estava nesse momento aqui. Então os personagens do Lobato aproveitaram disso e desceram. Eles saíram dos livros e desceram até aqui. Aí eles começaram a avaliar o meu trabalho. Tem lógica? Então eles começaram a avaliar as ilustrações, né? Porque eles já foram ilustrados por gente tão interessante, então eles teriam que fazer uma avaliação. Então eu contei essa história aqui nesse texto, né? Eu contei assim, que os personagens chamaram o Lobato para descer também, né? Para a mesa, porque eles tinham visto umas ilustrações, né? Que eram do texto dele. Então o Lobato ele começou a avaliar.
É como se eu também eu estivesse avaliando as minhas próprias ilustrações para ilustrar o Lobato. Então, assim, eu coloquei todos os personagens, sem citar nenhum, assim, sem colocar nenhuma descrição deles, justamente para o leitor imaginando a cena, né, de alguém falando e imaginar que personagem que era aquele e tudo. Então, é todo um jogo, né, de frases e a gente vai imaginando quem é que está falando, quem é que está escutando e tudo. Então, eu fiz todo esse texto, essa brincadeira, e coloquei os personagens aqui, mas eu não desenhei os personagens aqui na ilustração para me remeter ao texto. Porque eu pensei assim, acho que o leitor ele vai conseguir colocar esses personagens aí, né? Ele não precisa de imagem mais, porque a imagem ela já está aqui, né? Os personagens já estão aqui nesse, nessa moldura que eu fiz toda, né? Que tem mais a ver com o texto, com a entrevista que o Paulo fez com a Luciana, que foi a pessoa que organizou o livro para né, Nova Fronteira. Ela pegou o texto, organizou, fez algumas considerações. Uma obra, igual eu mostrei lá, uma caixinha, mas o conteúdo dele é excelente, o texto que ela fez assim é muito bom, então, um trabalho excelente. Mas, voltando aqui à minha parte, então, o que eu fiz? Deixa eu ampliar aqui. Eu coloquei os personagens falando entre eles, né? E o Lobato, em certo momento, ele pega um livro. Nossa, que eu não consigo. Aqui, tá. Isso. Nossa, eu sou uma anta. Então tá. O Lobato, em certo momento, ele pega o livro e aí ele começa a avaliar o livro, né? E os personagens começam a perguntar para ele o que ele achou. E ele não gosta das ilustrações, né? E eu acho que eu também, eu falaria a mesma coisa. Mas por quê? Porque ele viveu em uma época com esses ilustradores que estavam muito próximos dele, né? Assim, vivendo as mesmas coisas dele, né? E eu acabei colocando um tom mais moderno apesar de ter feito em aquarela, eu sou um cara de outro tempo, né? Então ele deve ter estranhado um pouco, porque ele estava acostumado com ilustradores que faziam coisas completamente diferentes que eu fiz. E eu acho que ele avaliou ali na hora e ele não gostou e tal. Assim, passa, igual ele falou no texto que eu escrevi, passa, mas ele prefere outros. Mas aí, em certo momento, alguém fala assim, mas os outros não estão mais entre nós. Né? Aí ele falou assim, pois é, infelizmente. Né? Então ele preferia que outros ilustradores fizessem o trabalho de ilustração. Então, eu me imaginei na cabeça do Lobato falando sobre isso, né? E aí, eu fiz outra brincadeira que é assim, quando um certo momento aqui, a tia Anastácia, ela fala para os personagens, vamos voltar para a estante porque o ilustrador está voltando para a sala. E aí todo mundo sai correndo, né? E para voltar aqui. Então eu mostrei aqui, não sobrou ninguém. Eu só coloquei na ilustração a Emília acabando de entrar aqui no meio do livro aqui, entre os livros, porque ela ia voltar para dentro de algum livro, né? E os personagens já estavam todos escondidos novamente. E a brincadeira também que eu fiz é assim, antes dela sair, ela se interessou muito pela aquarela. Então ela estava querendo carregar um tubinho de aquarela com ela. E aí a tia Anastácia briga com ela, fala que ela não pode levar, que ela tinha que deixar a aquarela onde que estava e tal, porque ia ser problema, né? Porque como é que um personagem de um livro que levar um tubo de aquarela para dentro de um livro e aí ia ser uma confusão, ia ser outra história, né, para contar. Mas aí ela ficou muito chateada, mas acabou deixando o tubinho de tinta lá e ficou tudo bem. Mas assim, a única personagem que aparece aqui mesmo é ela, é a última que tinha ficado na mesa que está subindo ali para poder ir embora de volta. Então, assim, eu imaginei esse trabalho assim, né, um pouco fora do que é mais usual fazer, né, que é uma descrição do processo de trabalho, assim, de manual mesmo, né. E eu acho que enriqueceu um pouco a página, porque, assim, aqui tem uma massa de entrevistas super importante que a Luciana fala sobre
essa questão toda polêmica, né, do texto dele da época, que tinha alguma conotação racista, mas assim, entre aspas, assim, porque eles viviam em uma época completamente diferente, né? A gente tem que fazer essa distinção de épocas, né? Que a gente vivia em outra cultura, outras coisas, né? Então a sociedade foi evoluindo, né? Entre aspas, e a gente foi se adaptando e compreendendo mais todas as questões. Então, o legal do livro é que não houve mudança no texto original, apenas explicações, né, pontuais sobre uma época que o Lobato viveu e que a gente está vivendo, que a gente tem que contextualizar tudo, né? Eu acho que é importante. Voltando ao meu trabalho em si de concepção da página, e aí é isso. Eu coloquei alguma coisa muito pessoal, né, que trouxe mais vida aqui para os personagens, né, e também uma opinião minha, né, que eu imagino que ele não achou legal o trabalho, justamente por isso, porque é um cara de outra época e que tinha grandes ilustradores trabalhando com ele, né, e eu acho que imagino que ele não tenha ficado tão satisfeito assim com o trabalho e tal. Mas de qualquer forma, é, foi o que eu consegui fazer, né? Deixa eu fazer isso aqui, isso. Então, a concepção é essa aqui. Estamos conversados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os originais que eu fiz para o texto do Lobato. Valeu! Prometido, aqui estão os originais do livro do Lobato, né? Assim, fiz um Emília bem da minha memória mesmo, né? Como que ela deveria ser, os personagens, né, mais caricatos mesmo. Então eu usei só aquarela, né? Tem nenhum outro tipo de material mesmo, né? Uma imagem não é tão grande, né? Mas um tamanho confortável para trabalhar. Esse caso aqui eu usei um papel chamado Saunders, né? 300 gramas. Aqui, aquela casinha que eu falei lá no... Que seria a casa do sítio mesmo, né? A casa principal. Que tinha lá na série de TV, assim, eu comecei a lembrar, não cheguei a voltar lá não, mas lembrei, tinha um galinho, assim, parece que eu lembro que tinha um galinho, assim, aqueles galinhos que marca orientação de direção, norte, sul. Parece que tinha um negócio desse, mas eu não voltei lá não, eu pus, né? E assim, aí coloquei que eu inventei essa casa que também não era a mesma coisa, assim, do que a gente mais viu, né? Mas está aqui, a minha invenção. Uma das cenas aqui, que é do livro, né? Também de das histórias, né? E aqui também tem outra que se viu também, eles acabaram adaptando para capa, uma das capas, que é uma cena que, clássica, assim, né? Da tia Anastácia fugindo ali num planeta que tinha um dragão e tal. É super legal ilustrar isso. E aí a galerinha toda aqui montada em cima, a Emília aqui e tal. E aí um céu assim meio de espaço e tal. E aqui atrás, aqui o Visconde aqui, desesperado, que queria ir também. Aqui é outra cena que tem a Narizinho dentro do quarto dela, conversando com esses bichinhos assim, que não tinha muita descrição deles assim, mas que eles são tipo uns besourinhos assim. É super legal desenhar com aquarela porque tem umas cores, eu coloquei umas cores mais vibrantes assim. E aí assim, acho que foi interessante. Aqui a Emília com uma amiguinha lá parece que é uma prima da Narizinho que foi visitá-las lá. E essa história é interessantíssima, né? Que a Emília tinha uma imaginação super fértil, então ela imaginou
esse rinoceronte misturado com pé de pato, com pé de jacaré e rabo de cavalo. Essa é a Emília. E essa paisagem assim, nossa, aqui pra mim é muito familiar, né? Paisagem mais rural e tal. E essa cena aqui é engraçada, porque eu estava no momento que eu estava fazendo esse livro, eu estava também fazendo o Popeye. E o curioso é que um dos contos falava sobre o Popeye. E claro que eu estava fazendo outro tipo de Popeye, né? Que era um Popeye meu mesmo, que era um pouco mais real, né? Do que o do Cartoon. Mas aí sim, aí eu fui lá no Cartoon para ver o Popeye da época, como é que foi desenhado, né? Aí eu fiz esse Popeye, que é o Popeye clássico mesmo, com esse terninho preto, essa blusinha preta, e, e com o braço assim mais grossinho aqui, com a tatuagem e tudo. E aí foi até bom fazer, porque saiu um pouco do Popeye que eu tinha criado lá para a história do Antoine. E aí, assim, é um ambiente, assim, que eu gosto de desenhar bastante, assim, sobre esse ambiente. Acabou ficando uma cena interessante. Tinha um pirata aqui também na história, aí eu falei assim, é comigo mesmo, pirata e Popeye comigo, né? Porque eu tava bem naquele esquema de pirata com Popeye. Eu tava fazendo muita coisa assim. E aqui é aquela que eu mostrei mais no comecinho, que foi exatamente a, a, a moldura para a capa do livro, né? Seria a capa do livro e também a capa aqui do box. Então, aqui é original, tem um aquarela também, tudo original, né? Olha, deve ter mais ilustração aí, mas nossa, eu não vou procurar agora não. Deve estar por aí. Mas não tem muito mais do que isso não. Não eram tantas ilustrações assim. Mas, de qualquer forma, estão mostradas como prometido, né? Se alguém gostar de ver esses originais, estão aí. Que a câmera pega um pouco mais de detalhes. E esse foi o trabalho então para o Monteiro Lobato. Aqui o pessoal do burrinho. Obviamente que a impressão nem sempre nos ajuda, né? Ela sempre nos decepciona, pelo menos a mim. Eu sou super chato com isso, mas tem que deixar a obra assim, ela tem que seguir, tem que ser impressa mesmo, não tem jeito. Então, que seja impressa. Mas no resultado, assim, ele ficou super legal, acho que a impressão ficou interessante. É só coisa de artista mesmo que sempre fica muito exigente com o próprio trabalho, como eu sou. Mas assim, ficou super interessante o livro que a Edior fez, né, que a Nova Fronteira fez. E eu espero que vocês possam adquiri-lo, né, e acompanhar um pouco mais a obra desse incrível autor. Está dado meu recado aqui, no Dia das Crianças, uma descrição assim, do que foi feito com o livro do Lobato, tanto no jornal como aqui para a edição do livro mesmo, publicado pela Edior, que foi super prazeroso trabalhar, tanto com a Mariana, com a Luciana, e também no jornal com Paulo Nogueira e com o Rafael, que foram os caras que produziram lá, tanto para a internet quanto para o impresso, o material que a gente publicou, né? É isto. Muito obrigado.